Oi, minha gente querida, muito bem-vindos. Irmãos em Perigo é do livro Agenda Cristã de André Luiz. Aqueles que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. A gente tem que começar por nós mesmos. Não vai ser de um dia para outro, nem a golpes verbais. Livro dos Espíritos, pergunta 1005. O espírito que sofre depois que desencarna, né? O tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo. Parece mais longo. Para ele não existe sono. Só para os espíritos que já chegaram a um certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. É bom saber, né? Essa percepção de tempo tem a ver com a nossa falta de elevação espiritual, não tem ideia de infinito. Hoje nós vamos começar um novo capítulo no livro A Gênese, que é uma nova parte. Se chama As Predições segundo o Espiritismo. Esse capítulo se chama Teoria da Presciência. Capítulo 16. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente, porém, não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem, elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, de onde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porque não há efeito sem causa. É essa causa que vamos tentar descobrir e é ainda o Espiritismo, já de si mesmo, chave de tantos mistérios, que vai nos fornecer, mostrando-nos, ao demais, que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Tomemos como comparação um exemplo das coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Suponha um homem colocado no cume de uma alta montanha a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua, pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada, que lhe esteja diante dos olhos. O viajor que pela primeira vez percorre essa estrada sabe que caminhando chegará ao fim dela. Isso constitui uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas, as descidas, os cursos de água que terá de transpor, os bosques que tenha que atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa, é para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tire os pontos de referência
e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento você vai encontrar tal coisa, será atacado e vai ser socorrido. Ele está dizendo o futuro, mas o futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, porque para ele esse futuro é presente. Se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionais à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo em que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. Bem se compreende, pois, que de conformidade com o grau de sua perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, até mesmo de muitos milhares de anos, porque o que é um século em face do infinito? Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período, todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem da terra, são presentes para ele, que poderia então vir nos dizer com certeza tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha, vê o que espera o viajante no curso da viagem. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que lhe cumpre executar a bem do seu progresso. Ao conservarem desconhecidos o bem e o mal com que topará, isso constitui para o homem uma prova. Se tal faculdade, mesmo restrita, pode-se contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no próprio Criador, que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e o fim dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? É isso. O capítulo é grande, aí a gente vai lendo aos pouquinhos. Eu tenho algumas ideias, mas vou deixar para falar depois que terminar. Pode ser que ele ainda fale o que eu penso. Vamos então para o livro Orvalho de Luz, a poesia de espíritos diversos, foram psicografadas por Chico Xavier. Chama-se Trovas para Jesus. A primeira é de Lobo da Costa. Guia, Senhor, o meu passo, onde os meus passos se vão. Erro, não sei o que faço. Nunca me largues a mão. E de Alta de Souza. Caridade, onde estiveres, lenindo as dores de alguém,
Onde sirvas, onde fales, Jesus estará também.